Prontos para mais um dia de aula? Tenho certeza que sim. Todos bem? Vamos hoje à aula 2, parte C. É a última parte do nosso material 2. Sou a professora Adriana, vocês já me conhecem. Vamos lá? Eu trouxe aqui para vocês se lembrarem da última aula que nós tivemos, que foi a parte de matemática, e que estamos falando ainda do valor absoluto e do valor relativo. Nós vamos voltar a esse tema mais uma vez e vamos aprofundar mais um pouquinho. Então, vamos nos lembrar, o valor absoluto e o valor relativo, o absoluto, ele não depende da posição em que o algarismo ocupa dentro de um número. O valor relativo, ele já depende da posição em que o algarismo ocupa dentro de um número. Nós vimos o 236. Vamos só recordar o 236 como modelo? Então, nós temos aqui o 6, que tem o valor absoluto 6. E o valor relativo também é 6, por se tratar da ordem das unidades. O algarismo 3, valor absoluto 3, porque não depende da posição. Já o valor relativo, 30, porque está na ordem das dezenas. O algarismo 2, valor absoluto 2, também, porque não depende da posição. Já o valor relativo 200, porque está na ordem da centena. Então, se fôssemos fazer a decomposição, teríamos 200 mais 30 mais 6. Certo, pessoal? Também na última aula, nós fizemos o exercício 3. Foi o último aí que nós fizemos na última aula, ok? Então, nós vamos continuar agora do exercício 4. Mas antes, eu trouxe aqui novamente o quadro de ordens. Por quê? Sempre que for necessário, você precisa consultar esse quadro de ordens, que também é chamado de quadro valor-lugar. Eu já dei a dica para vocês, mas eu volto a repetir. Se você tiver dúvida em ordens, classes, valor relativo, valor posicional, onde você pode ter um apoio para tirar suas dúvidas, se não for um momento que você está com seus professores, é consultando aí esse quadro de ordens. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, consulte esse quadro de ordens. Uma outra dica é você construir um quadro como esse no seu caderno. Você pode fazer um tamanho grande na sua folha do caderno, pegar todo o espaço da folha e fazer um quadro como esse, para que você consulte sempre que for preciso. Certo, pessoal? Bom, então, como nós paramos no exercício 3, na última aula, agora nós vamos no exercício 4. Preencha a tabela abaixo, que inclui a ordem, vamos destacar? Pega o seu grifa-texto aí ou o seu lápis de cor. Preencha a tabela abaixo, que inclui a ordem, a classe, o valor absoluto e o valor relativo que cada um dos algarismos destacados nos numerais ocupa. Então, nós vamos observar sempre o que está destacado. Olha aqui, ó. No primeiro número, o que está destacado é o 3. Você pode destacar mais uma vez aí com o seu grifa-texto, para ficar mais nítido para você. Então, nós temos o 3. O 3, qual é a ordem que ele ocupa? Observa aí. Unidade. Qual é a classe? Unidade simples. Valor absoluto. Lembra, o valor absoluto não depende da posição em que ele ocupa. 3. O valor relativo já depende da posição em que ele ocupa, mas como ele está na ordem das unidades, ele é 3 também, certo? O próximo que nós vamos aí fazer a análise, né? Eu vou lá para o número de baixo. Nós vamos lá para o número 76.519. Então, vamos destacar aí, que já está destacado no seu material, mas vamos reforçar. Vou fazer a análise agora desse número, do 76.519. O algarismo 7, qual é a ordem? Se tiver dúvidas, volte lá no quadro de ordens. Então, ele está na ordem da dezena de milhar. Qual é a classe que essa ordem pertence? Classe dos milhares. O valor absoluto desse algarismo é 7, porque não depende da posição em que ele está. E o valor relativo? Esse já depende da posição em que ele ocupa. Ele não está na dezena de milhar? Então, nós temos 7 dezenas de milhar. 7 dezenas de milhar, então o valor relativo, 70 mil. Cada dezena de milhar não é 10 mil?
Então, se eu tenho 7 dezenas de milhar, 70 mil. E aí você vai fazer os próximos da mesma maneira. Número 5. Agora nós vamos analisar o número, 704.365. Então, para respondermos todas essas questões aqui de baixo, nós vamos estar olhando no 704.365. Então, o que nós vamos responder? Primeiro está perguntando aqui na letra A, qual é o algarismo de maior valor absoluto? Você pode destacar aí também, tá? Então, qual é o de maior valor absoluto? Lembrando que maior valor absoluto, se está pedindo absoluto, é o número como ele é o algarismo independente da sua posição. Qual é o maior que temos lá? O 7. Esse é o de maior valor absoluto. Na letra B, já pediu o de maior valor relativo. Nesse caso, o valor relativo, ele depende da posição em que o algarismo está ocupando neste numeral. Nesse caso, né, o maior valor relativo também é o 7. Por quê? Porque o 7, ele está na centena de milhar. Olha lá, se ele está na centena de milhar, o valor relativo dele é 700 mil. Por isso que esse é o maior valor relativo. Nesse caso, houve uma coincidência de o 7 é o maior valor absoluto e também é o maior valor relativo. Por quê? Porque ele está na ordem da centena de milhar, que é a maior ordem que apareceu neste número. Certo, pessoal? Então, na dúvida, novamente, volte lá no quadro de ordens, coloque esse número lá no quadro de ordens, que isso vai te ajudar bastante a fazer as outras questões sobre ele, ok? Próximo, então. Número 6. Até o 4º dia de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, haviam apenas 31.000, vamos destacar esse número, 31.544 pessoas vacinadas, colocando o nosso país na 48ª posição, num total de 51 países. Isso não é um bom número, né, pessoal? Infelizmente, ainda falta muita gente para ser vacinada no Brasil. Bom, em relação a esse número de vacinados, aponte quais são os valores relativos. Então, vamos destacar o que pediu? Valores relativos e valores absolutos de cada um dos algarismos. Então, aqui embaixo, pessoal, lembrando, tem a fonte de onde nós tiramos essa informação. Esse textinho aqui é um textinho informativo, que está falando sobre a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Se tratando de um texto informativo, lembra que eu já falei para vocês, nós precisamos ter uma fonte confiável. Então, aqui está a fonte de onde nós retiramos essa informação. Então, voltando à nossa atividade, nós vamos observar o número 31.544 e nós vamos pegar cada um desses algarismos para colocar o valor relativo e o valor absoluto de cada um deles. Então, vamos começar da maior ordem que temos aí. No caso, é o algarismo 3, o valor absoluto é o 3, né? Porque não depende da ordem que ele está. E o valor relativo dele é 30.000. Por que 30.000? Porque ele está na ordem da dezena de milhar. Então, são 3 dezenas de milhar. 3 dezenas de milhar, 30.000. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com o 1, que está na unidade de milhar, com o 5, que está na centena, o 4 da dezena e o outro 4 da unidade. Então, você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aí com o algarismo 3, você vai analisar os outros algarismos deste número. Certo, pessoal? Chegamos na hora da nossa tarefa. Toda aula nós temos a tarefa e eu sei que você está se dedicando bastante, que você está tirando as dúvidas aí com seus professores, não é verdade? E vamos lá, continua essa dedicação, que isso é muito importante para você. Em casa, parte 1. Então, vamos começar aqui com a tarefinha 1. Preencha a tabela abaixo, que inclui a ordem, a classe, o valor absoluto e o valor relativo que cada um dos algarismos destacados nos numerais ocupa. Então, é bem parecido com o que a gente acabou de fazer nos slides atrás aí. Então, você já tem um algarismo destacado, por exemplo, no número 16.971,
O que está destacado, e eu vou reforçar aqui com vocês, é o algarismo 9. Então, o que nós vamos fazer com esse algarismo 9? Nós vamos colocar qual é a ordem que ele ocupa. Qual é a ordem dele? Centena. Qual é a classe? Unidade simples. O valor absoluto, 9. E o valor relativo, 900. Por que 900? Porque ele ocupa a ordem da centena. Então, são 9 centenas, 900. Certo? E assim nós vamos fazer com todos os outros aí desse quadro. Número 2. O número 2, nós vamos observar o numeral 674.025. Ó, destaquei aqui para vocês também. Então, nós vamos observar 674.025 para responder. Primeiro está perguntando o algarismo de maior valor absoluto. Então, é só você consultar aqui. Qual é o maior valor absoluto? Ou seja, aquele algarismo que não depende da sua posição. Qual é o maior que apareceu aí? É o 7. Agora, você vai responder todas as outras questões que estão perguntando aqui. Por exemplo, na letra B, o algarismo de maior valor relativo. Na letra C, o algarismo de menor valor absoluto. Letra D, o algarismo de menor valor relativo. Na letra E, qual é a soma? Olha que interessante essa letra E, pessoal. Ó, vou até mostrar aqui para vocês, ó, a letra E. Qual é a soma? Então, destaca aí, ó, a soma dos valores absolutos nesse numeral. Então, você vai pegar todos os valores absolutos desse numeral e vai fazer uma soma, certo? Letra F. Qual a maior ordem existente nesse numeral? Então, você vai ver qual é a maior ordem, se é unidade, dezena, centena, dezena de milhar, e assim você vai fazer essa análise e colocar aí para nós. Quantas classes ele possui? Qual é a ordem que ocupa o algarismo 2? Então, volta lá no algarismo 2 e coloca o nome da ordem que ele ocupa. E qual é a classe que ocupa o algarismo 6? Ó, volta lá no algarismo 6 e escreva qual é a classe que ele ocupa, certo? Próximo. Exercício 3. Novamente, olha só, tá pedindo para que façamos uma análise aí de cada um desses números e para que coloquemos aí, ó, o valor absoluto, o valor relativo de cada um desses números. Sempre olhando o que está destacado. Aqui o que está destacado é o 0. Ó, vamos destacar mais ainda para você não ficar em dúvida. Então, nós temos aqui o 0. Qual é o valor absoluto do 0? É 0. E o valor relativo do 0? Também é 0. Nós já falamos sobre isso. O 0, independente do seu valor absoluto ou do seu valor relativo, sempre vai ser o 0. Agora, vamos analisar outro número, tá? O próximo aqui que nós vamos analisar. Ó, o 73.489. O que está destacado é o algarismo 3. E aí, nós vamos analisar. Ó, o 3, ele tem o valor absoluto 3. E o valor relativo? Vamos ver em que ordem que ele está? Primeira, segunda, terceira, ele está na quarta ordem. A quarta ordem é unidade de milhar. Então, ele vale 3 unidades de milhar. Então, o seu valor relativo, 3.000. Certo, pessoal? E aí, vocês vão fazer a mesma coisa nos outros números desse quadro. Em casa, parte 2. Chegamos na segunda parte aí da nossa tarefa, da nossa atividade. No estado de São Paulo, o número de pessoas infectadas pelo coronavírus até o dia 2 de fevereiro de 2021 foi de 1.794.019 pessoas. Dessas, olha o número que eu vou destacar, 1.537.739 foram curadas. Olha que informação importante e uma informação muito positiva. Então, olha só. De 1.794.019 pessoas infectadas, nós tivemos 1.537.739 que foram curadas. Ó, essa é uma informação muito positiva, né, pessoal? Então, com base nesse número que nós acabamos de destacar, de pessoas curadas, nós vamos colocar o valor absoluto e o valor relativo dos 3 algarismos grifados. Então, percebam lá, nós destacamos o número todo, mas ó, o 5, o 7 e o 3
são os algarismos que estão aí destacados para você colocar o valor absoluto e o valor relativo. Você pode colocar um em cada linha. Então, coloque aí, ó, o 5 e escreve na frente o valor absoluto e o relativo. O 7, a mesma coisa, e o 3, a mesma coisa, certo? Exercício 2. Preencha o esquema abaixo também com o valor absoluto e com o valor relativo de cada um dos numerais. Então, vamos ver aqui, ó. Nós vamos começar pelo valor absoluto do 8, né? Vou destacar aqui para vocês, ó, para ver onde a gente está. Deixa eu colocar o ponteiro para você seguir o meu ponteiro aqui. Então, ó, nós vamos seguir aqui, ó, o 8. Qual é o valor absoluto do 8? 8, certo? E o valor relativo? 8 também. Por quê? Porque ele está na ordem das unidades. Então, o valor absoluto, 8, e o relativo também 8, por se tratar da ordem das unidades. Agora, eu já vou pegar um outro numeral mais para baixo. Não vou fazer todos, não. Vocês vão fazer aí. Vamos analisar o próximo, ó. Eu peguei lá embaixo, ó, o algarismo 3 aqui, ó. Olha onde eu estou passando o ponteiro aqui no 3, tá? O valor absoluto do 3 é 3 mesmo. Agora, o valor relativo, nós temos que ver qual é a ordem que ele ocupa. Olha só, esse 3, ele está ocupando, vamos ver da direita para a esquerda, ó. O 8 é unidade, o 6 é dezena, o 1 é centena, o 5 é unidade de milhar, o 3, então, ele está na dezena de milhar. Então, se eu tenho 3 dezenas de milhar, o valor relativo dele, 30.000. 3 dezenas de milhar, cada dezena de milhar é 10.000. 3 dezenas de milhar, 30.000. E aí você vai fazer a mesma coisa com todos os algarismos aí. Aqui nós temos o diálogo de 2 alunos sobre o que a gente estudou nesse material, né? E sobre, não só nessa aula, como na aula anterior também. Então, olha o que ele perguntou. Bia, você sabe qual a diferença entre valor absoluto e valor relativo? E a Bia respondeu, Davi, o valor absoluto é o que o número representa independente da ordem ou classe que ele esteja. Já o valor relativo é o posicional, valor que ele está representando no número. Então, nesse caso, a Bia mostrou para o Davi que ela realmente entendeu o que é valor relativo e valor absoluto, não é mesmo? Vocês também tenho certeza que entenderam. O valor relativo é aquele que é o mesmo que eu perguntar valor posicional. Ele vai depender da ordem que ele está dentro do numeral. Já o valor absoluto é o valor do algarismo independente da ordem em que ele ocupe. Então, faça como esses dois menininhos aqui, esses dois alunos, estudem bastante, façam as tarefas, tirem as dúvidas com seus professores e façam as correções. Não se esqueçam das correções, que é muito importante. Fim de mais uma aula e eu espero vocês na próxima aula. Até lá, pessoal!